Olá, pessoal. Aqui quem está falando é a professora Suelen, a professora de História de vocês. Espero que estejam todos bem. E dando continuidade às nossas videoaulas, hoje nós vamos dar continuidade ao período da história que a gente conhece por Idade Antiga. E vamos falar sobre as civilizações dos hebreus, dos fenícios e dos persas, né? Algumas dessas civilizações a gente já ouviu falar no nosso dia a dia, algumas novelas como Os Dez Mandamentos, que virou filme nacional, né? Fala sobre o período que a civilização dos hebreus vivem como escravo lá no Egito Antigo. Os fenícios, que são as civilizações que vão criar o primeiro alfabeto fonético da antiguidade, né, o primeiro alfabeto com som, e os persas, que vão ser uma das maiores civilizações da antiguidade, né? Posteriormente vão vir os gregos e os romanos, e os persas, que são bem conhecidos também, existe filme que retrata a civilização dos persas, como o filme 300, bem conhecido pela batalha dos espartanos, né, contra os persas, dos 300, que inclusive um brasileiro, Rodrigo Santoro, ele é um dos protagonistas do filme, que retrata Xerxes, um dos reis persas. E algumas informações estão no nosso dia a dia, então, conforme eu for explicando, vocês vão relembrar algumas coisas que vocês já conhecem, alguns conhecimentos que vocês já têm sobre essas civilizações. Dando continuidade à nossa aula, nós vamos começar a falar sobre os povos hebreus. Povo esse que sua história está dividida em períodos, até porque seria, de certa forma, um processo gradativo do desenvolvimento dessa civilização política, econômica e social. No primeiro momento da história dos hebreus, o governo dele, o sistema de governo dele estava dividido em um sistema patriarcal. Como assim? Pequenas comunidades onde o patriarca, uma primeira pessoa, um homem, que representaria toda a sociedade e tomaria as decisões. Então, esse período que vai de 1800, que seria o século XVIII, até 1200 antes de Cristo, século XII, esse período vai ser conhecido como período governo dos patriarcas. Então, nesse período, essa civilização ela vai ser, digamos que como se fosse pequenas comunidades, um clã, onde o seu primeiro patriarca, que está lá no Antigo Testamento, toda a história dos hebreus ela está dividida nos 5 livros do Antigo Testamento, no Pentateuco. Então, o primeiro patriarca dessa civilização vai ser chamado Abraão. Abraão é a pessoa que vai pegar as pessoas que estavam na região ali da Palestina e levar e em torno de Canaã, em busca de Canaã, que seria a terra prometida. Primeiro eles eram nômades, né? E Abraão, ele pega aquelas pessoas que estavam de um lugar para outro e vai levar para a terra prometida, que seria Canaã. Então, toda essa história desses povos hebreus, eles vão ser a base para a nossa religião, né? A base para o cristianismo e a base para o islamismo. Por isso que muitas coisas que estão na história desse povo hebreu também está na nossa história. Então, essa civilização vai ser a primeira civilização da antiguidade a ser monoteísta. O que isso quer dizer? Mono é um, poli são vários. Teo quer dizer Deus. Monoteísmo, um único Deus. Politeísmo, vários deuses. Então, todas as civilizações que nós vimos até a última aula, todas eram politeístas. E essa civilização, a civilização hebraica, é a primeira civilização da antiguidade a ser monoteísta, a acreditar em um único Deus. Que Deus seria esse, professora? Yahvé,
né? Javé. Então, esse povo acreditava ser encaminhado de Deus e eles acreditavam no único Deus. Por isso que muitas características desse povo está diretamente relacionado com a nossa religião. Então, inclusive a Torá, que é a Bíblia deles, é a escrita, onde está a escrita deles, é os nossos 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Então, muitas características dessa civilização estão relacionadas com o cristianismo da atualidade. Depois que esses povos chegaram na Terra Prometida, né, Canaã, que é na Palestina, eles passaram por um longo processo de seca. Então, eles eram nômades, se fixaram na região da Palestina, porém, eles tiveram a necessidade de emigrar para outra região, uma região onde tivesse mais possibilidade de sobrevivência, né? Que no primeiro período que eles eram patriarcas, eles começam a se fixar e viram também agricultores e pastores. Então, o local mais próximo da região da Palestina que eles poderiam sobreviver por conta de uma grande seca foi a região do Egito. Então, os hebreus saem da Palestina na região mais conhecida pelo Egito, que foi uma civilização que nós estudamos, a última civilização que nós vimos. Então, quando eles chegam lá, a região do Egito ela está sendo dominada pelos Ixos. Os Ixos que tiraram o faraó do poder e se fixaram. Então, quando eles chegam lá, eles fazem aliança com os Ixos e começam a se desenvolver naquela região. Porém, quando o faraó retoma o poder novamente, o que é que vai acontecer? O faraó faz o povo hebreu de escravo. Então, o que é que acontece? Por isso que na novela, por isso que em muitos filmes mostra os hebreus sendo escravizados pelo faraó. Na novela Os Dez Mandamentos, né, frisou bastante isso. E, inclusive, Moisés vai ser o encaminhado de Yahvé, vai receber a mensagem de Deus para libertar o povo da escravidão do faraó. Então Moisés ele vai receber orientação, vai pegar o povo hebreu e vai libertar do Egito. Então esse período ele vai ser conhecido como Êxodo. É o segundo livro do Antigo Testamento, né? O primeiro é Gênesis, o segundo é Êxodo. Então Moisés pega o povo do Egito e leva novamente para a Terra Prometida, né? Liberta o povo da escravidão do faraó. Então Moisés vai lá, pega as pessoas, passa, tem até sempre fazem alusão ao mar, né? Que o mar se abriu e o povo passou. Então Moisés liberta o povo da escravidão do faraó, sendo que para voltar para a Terra Prometida, eles passaram 40 anos no deserto até chegar novamente à região da Palestina. Nesse percurso, lá no Monte Sinai, Moisés recebe de Yahvé os 10 mandamentos da lei de Deus, né? Os 10 mandamentos que quem é cristão, quem é católico sabe. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, é o monoteísmo ético, né? O monoteísmo tão pregado pelo povo hebreu. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, honrar pai e mãe. Então, são leis que vão reger a sociedade dos hebreus. Após eles chegarem, né, após eles passarem 40 anos no deserto, Moisés morreu. Após a morte de Moisés, esse povo ele se dividiu em 12 tribos, né? Sendo que quando eles conseguem chegar à Terra Prometida, que era a Palestina, novamente, essa região já estava habitada por várias outras civilizações, né? Os filisteus, os cananeus, amoritas, outros povos já habitavam a região. Então, ao invés de eles viverem naquele sistema de patriarcado novamente, eles vão ter a necessidade de terem chefes militares e juízes. Então, nessa volta à Terra Prometida novamente, eles começam a entrar em conflito
na região, até que Davi, né, vence Golias, que era um filisteu. Tiveram várias histórias que envolvem essa temática das disputas pela Terra Prometida, e começa um novo período que é o governo dos reis. Durante o governo dos reis, o rei mais famoso foi Salomão, onde ele começou a fazer grandes obras, né, o Templo de Salomão, sendo que para construir essas obras na região da Palestina, era necessário tributos, né? No governo, o monarca ele começa a arrecadar tributos que vai causar uma certa insatisfação na sociedade. Após a morte de Salomão, o seu sucessor ele não consegue segurar com o pulso forte como ele conseguiu. Então, vai acontecer a divisão daquelas 12 tribos, né? Ao invés de ser um povo unificado, aquelas 12 tribos elas vão realmente se separar no que a gente chama de reino de Judá, como vocês estão vendo aí no mapa, e reino de Israel. Aquelas pessoas que ficaram centralizadas, 10 tribos centralizadas na região de Israel, foram chamadas de israelitas, e as duas tribos na região de Judá ficaram sendo chamadas de judeus. Por isso que hoje os hebreus que nós conhecemos, eles são chamados de judeus. Jesus Cristo era um hebreu. Inclusive na Bíblia ele fala, né, que Jesus fugiu para o Egito. Maria fugiu grávida em cima de um jumento para o Egito. Então Maria era da civilização hebraica. Então, por isso que eu disse, muitas coisas que a gente sabe estão inseridas nessa história do povo hebreu. E os judeus que por muito tempo foram perseguidos até no século XX, né, na Segunda Guerra Mundial, porque esses povos eles foram perseguidos desde esse tempo. Então, a civilização que ela é separada, ela facilita a invasão de outros povos. É o que vai acontecer. Nabucodonosor invade, os assírios invadem a região de Judá e fazem os hebreus de escravos, né? O cativeiro da Babilônia. Então, fazem os hebreus novamente de escravos, sendo que os persas lá na frente vão libertar os hebreus desse cativeiro. E isso faz com que essas invasões que esses povos sofreram, aconteça a diáspora, que é dispersão desses povos ao longo do mundo. Então, por muito tempo, essa civilização hebraica, ela sofreu, né, várias perseguições, escravidão, mas ela, pela questão cultural dela ter um monoteísmo ético, dela ter uma preservação cultural baseada nos 10 mandamentos no Antigo Testamento, ela conseguiu prevalecer sua cultura até os dias atuais. Vamos falar agora dos fenícios, né? Outra civilização que ela se diferencia das demais que nós vimos. A maioria das outras, eles praticavam agricultura, né? E o pastoreio, a criação de animais. Essa civilização é uma das primeiras da antiguidade que vai priorizar a questão comercial. Como assim, professora? A primeira civilização da antiguidade que vai focar no comércio marítimo. Enquanto as outras praticavam agricultura, como o Egito, através do rio Nilo, as civilizações que viveram às margens do rio Tigre e Eufrates também praticavam agricultura de regadio, né, utilizando a água do rio para sobreviver. Essa, por ter fatores territoriais que favorecessem a prática do comércio, elas vão ser grandes comerciantes marítimos. Então, pela falta de escassez de terras férteis, os fenícios eles vão ser grandes comerciantes marítimos. Por ter uma abundância de uma madeira chamada cedro, é a chamada cedro libanês. Essa civilização ela vai se desenvolver na região que a gente conhece pelo Líbano, né? Então, a excedência dessa madeira, o excesso dessa madeira vai fazer com que eu facilite a construção de embarcações. Então, isso faz com que eu também pratique o comércio marítimo.
O litoral, eles viverem no litoral, ter um litoral recortado também vai facilitar com que eu pratique esse comércio. Então, os fenícios, eles se destacam, né, por conta disso e serem grandes comerciantes. Politicamente, os fenícios, eles se organizavam em cidades-estados, que são cidades independentes entre si, e cada cidade tem autonomia, né? Eles nunca chegaram a formar um império, como a civilização egípcia, como outras civilizações. Culturalmente, os fenícios, eles vão, como eu já tinha falado na abertura do vídeo, eles vão desenvolver o maior legado cultural que uma sociedade pode deixar, que foi a primeira escrita, né? Os sumérios desenvolveram a escrita cuneiforme, sendo que agora é a escrita com som. Cada escrita, cada símbolo, ele tem um som. Por que eles criaram essa escrita? Como a forma de econômica deles era um comércio, eles tiveram a necessidade de registrar e de facilitar essas trocas comerciais, né? Então, foi necessário fazer um registro economicamente para que não acabasse se perdendo, né, no comércio. Então, o primeiro alfabeto fonético registrado na antiguidade foram os fenícios que criaram. Posteriormente, quando os gregos dominarem a região, eles vão criar o alfabeto grego, onde eles vão adicionar as vogais. Os fenícios eles criaram apenas consoantes. Os gregos acrescentam as vogais. Posteriormente, os romanos pegam também esse alfabeto grego e criam a língua latina, né? O latim, que é uma língua tão utilizada até os dias atuais. Falar sobre cidades-estados, a cidade-estado mais importante que os fenícios tiveram foi Cartago, né? A Cartago ela é chamada pedra no sapato dos romanos. Por quê? Porque eles faziam as trocas comerciais que acabavam atrapalhando a civilização romana. Então, eles vão entrar em conflito direto com Roma e que vão acabar perdendo essa região para os romanos, os fenícios, né, no caso. Então, sobre os fenícios, as informações a gente para por aqui. Vamos começar a falar a partir de agora dos persas. Os persas, eles são bem conhecidos pela grande extensão territorial que eles conseguiram, né? Primeiramente, eles também vão se expandir no comércio pela falta de terras férteis. Isso faz com que eles conquistem cada vez mais territórios. Primeiramente, Ciro, ele vai fazer a unificação de alguns povos, os medos, e os persas, ele faz essa unificação por saber que uma região, uma civilização, ela é mais forte e unida. Então, ele unifica esses povos e começa a conquistar territórios vizinhos, né? Posteriormente, Cambises também ele vai chegar até a região do Egito. E esses povos eles vão ser bem conhecidos também pela sua administração. Não adianta você conquistar grandes territórios se você não consegue segurar as fronteiras. Então, uma das coisas mais importantes que os persas fizeram foi conquistar terras e também saber administrá-la, né, para não sofrer invasões posteriores. Então, lá na frente eu vou falar sobre as principais realizações que os persas fizeram. Na verdade, logo agora. O que mais os persas se destacaram, como eu já falei, foi na questão administrativa, né? Então, nesse slide que eu coloquei para vocês, eu vou colocar só a imagem, só para vocês terem uma ideia do quão grande era o território conquistado pelos persas e o que eles fizeram, certo? Então, essa parte verde aí mais escura, deem uma olhada aí. Essa parte verde mais escura foi o núcleo original, né, da civilização persa, onde eles fizeram a unificação dos medos e dos persas. Posteriormente, vai ser as conquistas, o verde claro são as conquistas de Ciro. Nós podemos ver que Ciro foi um dos que mais conquistou território, né? E conquista de Cambises, a parte verde, a gente chama verde lodo,
né? Verde nem muito escuro, nem muito claro. A conquista de Cambis, que é onde ele vai chegar no Egito. A parte azul são as conquistas de Dário. Só que Dário é a pessoa que vai organizar toda essa estrutura. Estão vendo essa parte azul? Essa parte azul são as divisões que Dário vai fazer. Ele pega todo o território e divide como se fosse estados. Ele faz um novo mapa, na verdade. Ele pega tudo e divide. A parte azul são chamadas de satrápias. Nessas satrápias, cada satrápia dessa, ele vai colocar uma pessoa, que ele vai chamar de sátrapa. É a pessoa que vai administrar cada região. Além do sátrapa, ele vai colocar uma pessoa que vai circular por toda essa região, que seriam as pessoas chamadas de olhos e ouvidos do rei, né? Ele ficava circulando para que o que estivesse acontecendo de errado chegar aos ouvidos de Dário, né? Para que ele pudesse fiscalizar essa região. E toda essa região aí, a parte vermelha que vocês estão vendo são os limites, né, a expansão do território, e ele vai criar em toda essa região aí o primeiro sistema de correios da humanidade. Então ele vai criar estradas, né, as chamadas estradas reais, para facilitar o deslocamento de cada região, e vai criar o primeiro sistema de correios. E também, para facilitar as trocas comerciais e dar liberdade para cada região que fosse sendo conquistada, né, ele dava liberdade, inclusive foram os persas que libertaram os hebreus lá no cativeiro da Babilônia. Ele dá essa certa liberdade religiosa, ele tinha o zoroastrismo, mas ele pregava bem digamos, a liberdade religiosa. Ele vai criar a moeda, o dárico, né? Uma das primeiras moedas a serem registradas, fora o escambo, ele vai criar esse dárico para facilitar as trocas comerciais. Então, esses persas, eles se destacam muito em relação a essa questão administrativa. Então, pessoal, para não ficar muito extenso, eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu vou parar por aqui. Dúvidas, vocês vão entrar em contato comigo. A leitura do capítulo é necessário fazer, certo? São 3 civilizações em apenas um capítulo, então as informações são poucas, não tem como a gente estender muito. Mas espero que vocês tenham gostado dessa minha nova metodologia, né? Se vocês tiverem alguma crítica, podem entrar em contato comigo e dúvidas também. Até a próxima aula. Espero que fiquem todos bem. Tchau.